O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e fazem refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Ali ele esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para cuidar lá no campo dos porcos, O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando estava longe, seu pai o avistou e o sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo, e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Pois bem, hoje é domingo, dia 30 de março de 2025, o 4º domingo da Quaresma, Quaresma, que é um tempo de conversão, é um tempo de mudança, é um tempo da gente avaliar o que tem feito de errado, e mudar de vida, voltar para a casa do Pai, já que estou falando de pessoas que estão desviadas da igreja, estão desviadas de Deus, pessoas que caíram no mundo, assim como o filho pródigo, O pai tinha 2 filhos, O filho mais novo mandou que o pai partisse a herança e desse a ele a parte que lhe cabia, E o pai amoroso, cheio de amor, bondoso, obedeceu, partiu, E aquele filho mais novo, ele pegou tudo o que lhe pertencia e caiu no meio do mundo, no meio da perdição, no meio da bagaceira, no meio da bebedeira das prostitutas, gastou tudo ali, Depois houve uma grande fome
e ele pensou em voltar para... Primeiro ele pediu emprego, né? E o que restou para ele foi cuidar de porcos no campo. E ele queria matar a fome até com a comida dos porcos, e nem isso lhe restava, nem isso o dono dos porcos permitia. Então ele lembrou do pai, né? Quantos empregados na casa do pai, né? Comendo, né? Com fartura, sem faltar nada, sem faltar o pão, sem faltar nada. Então ele pensou em voltar para a casa do pai. E assim ele o fez, né? E o pai amoroso, né? Que é Deus com nós, né? Esses filhos representam nós, nós mesmos da igreja, né? E o pai amoroso, quando o avistou de longe, né? Correu e o abraçou, cobriu de beijos, né? Mandou vestir uma roupa boa nele, né? Botar um anel no dedo dele, matar o novilho melhor e fazer uma festa. E o filho mais velho, que nunca saiu dali da casa do pai, estava no campo, estava na roça, e quando chegou ouviu barulhos e perguntou o que era que estava acontecendo, né? Aí uma pessoa lá dos empregados, né, que pertencia aos empregados do pai, disse que era o filho que tinha voltado, e o pai estava festejando, né? E o filho mais velho que estava no campo ficou com raiva disso, porque o pai, ele nunca desviou da casa do pai, sempre foi fiel ao pai, e o pai nunca deu nem um cabrito para ele festejar. E o filho mais novo, que jogou tudo que tinha, a parte da herança que lhe coube, jogou tudo no mato, com as prostitutas, com as bebedeiras, né? Com as festas mundanas. Ele vai e faz uma festa daquele tamanho, né? E ele ficou com ciúme, ele ficou com raiva. Isso acontece com nós da igreja, né? Quando uma pessoa desviada volta, que às vezes é bem acolhida mais do que os outros, né? Bem recepcionada, às vezes até com festa. Então os outros que estão trabalhando na igreja, sem nunca desistir, sem nunca faltar, ficar assim com ciúme, com raiva também, né? Porque eles trabalham, né, direto, e a pessoa que está à frente da igreja, o padre, vamos dizer assim, nunca faz uma festa, nunca dá nada assim de agrado para eles, né, os que estão ali diariamente trabalhando na igreja, né, semanalmente, falando assim, né. Então o filho ficou com raiva, o filho mais velho, né, e o pai foi lá também abraçar ele, disse que tudo que pertencia a ele, ao pai, né, pertencia a todos, né. Isso é Deus com nós. Deus, ele dá a chuva, ele dá o sol, ele dá o alimento, o pão de cada dia para todos, quem gosta dele e quem não gosta, né? E o convite à conversão está sendo feito todos os dias para nós, né? Esse tempo de quaresma é um tempo propício para isso, para nós fazer esta avaliação, rever como é que anda a nossa vida com Deus, né? O que é que nós temos feito, se nós temos praticado corretamente aquilo que a igreja ensina, principalmente nesse tempo de quaresma, né? Que é oração, esmola e jejum, feita por amor, né? Como é que nós temos feito isso? Será que nós temos praticado essas coisas, né, mesmo com amor? E se tem praticado, a gente tem que ganhar elogios, né? Como os hipócritas fazem, né? Como é que nós temos feito isso, né? Deus, ele acolhe a todos, ele espera até o último dia a nossa conversão. Então a parábola do filho pródigo, ela é parecida com a parábola das 100 ovelhas, né?
que o dono tinha as 100 ovelhas e uma saiu, né, do curral. E ele deixou as 99 no curral e foi atrás daquela que estava perdida. E quando a encontrou, ele teve alegria maior do que com as 99 que estavam no curral. Isso aconteceu também com a parábola da moeda perdida, né? A mulher que perdeu a moeda, uma das moedas que ela tinha, e ela foi caçar, né? Foi varrer, pegou a vassoura e foi varrer a casa, até quando encontrou a moeda. E ela ficou mais alegre com aquela moeda que ela encontrou do que com as que ela já tinha guardado. Já estavam guardadas, né? Assim é Deus com nós. Ele tem alegria por mais por um pecador que se converte, que se volta para a casa do Pai, do que por os outros que já estão na casa do Pai. Mas é preciso nós ter muito cuidado para não fazermos parte, para não sermos como o filho mais velho, né? É preciso a gente festejar também quando a pessoa volta para a casa do Pai, quando a pessoa volta para a igreja. Aquela pessoa que está desviada ou que nunca pertenceu à igreja, quando ela voltar, ouvir a primeira vez, a gente é para ter alegria também, e não ciúme, e não inveja, como aconteceu com o filho mais velho, né? E esse pai de família aqui, né, que abraçou os 2 filhos, é Deus, né? O filho mais novo, ele voltou porque sentiu fome, né? E não por causa do pai, né? Porque houve uma fome, ele gastou tudo o que tinha e houve uma fome muito grande, né? Nem o do comer dos porcos restava para ele, era permitido dar ele comer, né? Então o filho mais velho também ficou com raiva e o pai abraçou a todos, né? Esse pai é Deus, ele nos chama todos os dias. Jesus nos chama à conversão todos os dias, né? Ele abraça a todos, tudo que ele tem é para todos, os que amam a ele e os que não amam, os justos e os injustos, né? Deus, ele manda a chuva para todos, né? Justos e injustos. Ele manda o sol para todos, justos e injustos, quem gosta dele e quem não gosta. Ele manda o pão de cada dia, o ar que nós respiramos, ele manda para todos. Assim é como este pai de família, né, que representa Deus. Ele abraça os 2, né, mesmo tendo cometido erros, pecados, né, mas o pai de família tem um coração amoroso, ele abraça a todos, né? O filho mais novo, que jogou tudo que tinha no mato com as prostitutas, com as bebedeiras, e o filho mais velho, que ficou desgostoso, porque, segundo ele, o pai nunca deu um cabrito para ele festejar com os amigos, né? E o outro que esbanjou tudo na vida errada, na vida mundana, ele vai dar um boi, né? Para festejar com os amigos, né? Mas Deus é um Deus que abraça a todos, que quer bem a todos, né? Ele espera até o último dia da nossa vida nós aderirmos a esse projeto de salvação trazido por Jesus Cristo, né? Então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para sempre seja Deus louvado. Amém.